Algumas conexões entre resistores a gente não consegue simplificar, né? As ligações série, resistores em série, a gente consegue simplificar, e resistores em paralelo também. Mas algumas ligações mistas, que a gente tem, os resistores não estão nem em série nem em paralelo, não é possível simplificar pelas regras que a gente viu anteriormente de associação série e paralelo de resistores. Por exemplo, se eu tiver um circuito, vamos dizer aqui, uma fonte V1 e conectado a essa fonte aqui, tiver, chamar um resistor RA aqui, um RB e um RC conectados dessa forma, pelos métodos que nós vimos, não é possível simplificar esses resistores, né? Porque nenhum resistor aqui está em série ou em paralelo com outro, né? Esse tipo de conexão, se eu tirar as fontes aqui, a gente pode chamar de uma conexão tirando as fontes do circuito e deixando só os resistores, certo? Esse formato aqui de 3 resistores nessa forma lembra o número, a letra grega π, né, que a gente utiliza. Então esse circuito ele pode ser chamado de um circuito em π. Mas o mais comum é a gente nos referir a ele a uma ligação que a gente chama de triângulo ou delta, né? Porque esse nó aqui de baixo é um curto, então esses dois resistores RB e RC eles estão conectados diretamente. E a gente pode representar essa conexão aqui também de uma forma que faz mais sentido esse nome, né? O RB e o RC conectados diretamente aqui. E aí essa forma de conexão, essa geometria, né, da conexão lembra um triângulo, enfim. Então esse tipo de conexão aqui, ele é chamado de conexão triângulo ou também delta. Não, não, não importa que esteja de cabeça para baixo aqui o delta, né, mas só pelo formato, então. E essa é uma conexão muito comum em circuitos, tanto resistivos quanto circuitos que vocês vão ver em corrente alternada, né, com outros tipos de elementos fazendo parte desse circuito. Né. Mas, né, novamente, a gente não consegue simplificar ou fazer uma resistência equivalente para esses resistores porque eles não estão nem em série nem em paralelo. Outra geometria que é que é possível, né, que é comum, é, de novo, vou desenhar um exemplo com fontes aqui só para ser um circuito fechado, né, mas se tiver uma fonte, um resistor aqui no meio, outro resistor aqui, e uma outra fonte aqui qualquer, só para fechar o circuito. E agora vamos chamar esse aqui de R1, R2 e R3. Então também esses resistores aqui, R1, R2 e R3, a gente não consegue simplificar eles, né, nesse circuito por um único equivalente, por um equivalente série ou paralelo, porque eles não estão nem em série nem em paralelo. Esses dois tipos de conexão, né, a gente não consegue simplificar. Esse tipo de geometria aqui na conexão, a gente chama de circuito em T, também aí pode ser chamado, né, circuito em T, pela disposição dos resistores aqui lembrarem a forma da letra T, mas de novo, o mais comum é a gente chamar ou representar até, tirando as fontes aí, né? Vamos conectar os resistores aqui com um ponto em comum, né? Ó, agora esses 3 resistores eles estão conectados, pelo menos um terminal dos resistores está conectado num ponto comum, né? Num ponto central. E aqui na conexão delta,
os resistores têm... Cada resistor está conectado em um terminal de um outro, né? O RA está conectado em pelo menos um terminal do B, o B está conectado em um terminal do C e o C está conectado em um terminal do A, né? Formando essa conexão em delta, ou triângulo. E nessa geometria aqui, então eles têm um ponto em comum, que todos os resistores estão conectados nesse ponto central, né? E a gente pode redesenhar essa ligação aqui dessa forma, R1, R2, R3, e aí para cá vem os terminais aqui que teria a minha fonte, né, na esquerda, e para cá o outro terminal, né? De forma que essa geometria aqui, ela lembra uma letra Y, né? Então a gente chama de uma conexão em Y, ou também uma conexão estrela, né? Então enfim, pela geometria e pela forma da conexão, lembrar obviamente uma letra Y, né? Lembra o Y, e também associado aí com uma estrela de 3 pontas, né? Então esses dois tipos de conexão, delta e estrela, né? Estrela ou Y, vocês vão ver muito ainda daqui para frente na análise de circuitos, principalmente em corrente alternada, né? Nos circuitos 2, né? Bom, mas a gente não consegue, né? Eu estava falando, a gente não consegue simplificar esses circuitos aqui por uma resistência equivalente. Porém, se, vamos supor, a gente pode fazer assumir algumas situações, algumas hipóteses e testar essas hipóteses, né? Será que existe alguma equivalência entre, por exemplo, se eu conectar essa fonte V1 e V2 e dizer elas são idênticas a esta fonte V1 e V2, será que existe alguma combinação dessas resistências R1, R2, R3 que para as fontes, né, que estão nas duas extremidades aqui, as fontes vão perceber entre elas um circuito equivalente, por exemplo, com valores aí RA, RB, RC, ou seja, mudando a geometria de conexão, será que existe né, uma equivalência entre o que está entre esses terminais? Então é possível a gente testar essa condição, né? Primeiro, fazendo o seguinte: bom, se existe, né, uma possível condição de que essas fontes que estão aqui, certo? V1 e V2, o que está entre elas, elas vão perceber, vão enviar a mesma corrente, o mesmo potencial, enfim, a mesma potência para o circuito que está conectado no meio delas, né? Ou seja, o que está aqui no meio vai ser idêntico para as fontes, né? Tanto se for nesse formato aqui de conexão estrela ou conexão delta, né? Então, vamos testar essa hipótese, ver se existe alguma condição que permita isso, né? Então, vamos dizer que ali na minha fonte, que eu vou chamar de V1, certo? Essa fonte V1 ela vai conectada a um nó A, e aí eu vou conectar aqui os resistores primeiro vou partir com um circuito genérico aqui em π ou delta, né? Vou chamar aqui esse nó B, de ligação dessa fonte V1, com esse resistor aqui, RA, RB e RC, tá? E do outro lado aqui eu vou chamar um nó C, conectado à fonte V2, ok? E aqui um nó D, certo? Bom, e vou assumir aqui que tem, bom, esse circuito aqui ele tem 3 malhas, né? Vou chamar aqui uma malha 1, uma malha 2 e uma malha 3. Então eu vou atribuir aqui uma corrente de malha I1
corrente de malha I2 e uma corrente de malha I3, certo? E aí eu posso escrever as equações de malha para este circuito, né? As equações de malha para esse circuito aqui, então, para a malha 1, eu posso escrever só tenho o resistor RA presente nele, então RA vezes I1 menos RA vezes I2, isso tem que ser igual a o valor da minha fonte V1, tá? Que está entre os nós A e B. Outra forma que a gente pode atribuir essa tensão V1, né, já que a gente chamou de nó A e B, é dizer que V1 aqui é igual a o potencial entre o nó A e o nó B, tá? Então eu posso simplesmente chamar aqui, porque é esse potencial, né, positivo aqui negativo, V1 é o mesmo valor que eu tenho de potencial entre o nó A e B, ou o potencial VAB. São equivalentes, formas de representar equivalentes, né? A mesma coisa aqui, V2, eu posso dizer que ele é igual à diferença do tensão nodal em C menos a tensão nodal em D, ou seja, a diferença entre a tensão entre o nó C e o nó D, ok? E aí eu posso reescrever na minha equação aqui com esses termos de VAB e VAC. Então, aqui eu tenho a tensão VAB, que é exatamente igual a V1, tá? Depois a gente vai entender por que usar essa nomenclatura AB. E aqui eu tenho minha primeira equação. Então, eu tenho uma equação 1. Para a malha 2, então, se a gente escrever a equação da malha 2, a gente vai obter uma equação que é menos RA vezes I1 mais, ó, a malha 2, os três resistores fazem parte da malha 2, então, e são percorridos pela corrente I2, então a gente vai ter uma soma de RA mais RB mais RC vezes a corrente de malha I2. E a gente tem mais uma corrente de malha I3 que passa só pelo R3, pelo RC, né, num sentido contrário a I2, então é RC vezes I3, e não tem nenhuma fonte de tensão, então é igual a zero a soma dos potenciais nessa malha. E aqui me dá uma equação número 2, então. E para a malha 3, escrevendo a equação da malha 3, então a gente tem aqui o RC, ele é circulado pela corrente de malha I2 e pela corrente de malha I3. E isso é igual, pelo sentido que eu adotei ali, a corrente de malha I3, né? Agora ela está entrando no terminal positivo da fonte, então isso vai dar igual a menos a tensão V2 da fonte, que eu escrevi da forma que é igual, equivalente à tensão entre os nós V, C e D, tá? Então aqui, menos VCD. E aqui, isso aqui é uma equação 4, ok? Então essas três equações aí do circuito. Do circuito delta, né? Agora, se existe uma equivalência, vamos pensar aqui, entre o nó A, ok? Se eu pudesse substituir por algo que se comporte da mesma forma, mas com aquela outra forma de conexão em estrela, certo? Por outros resistores, né? Então eu vou chamar aqui de R1, R2 e R3, certo? E vou dizer que esses nós, o A, aqui o B,
C e o D, né, eles vão ter o mesmo comportamento que aqui, ou seja, o potencial entre esses nós aqui vai ser o mesmo, VAB, ou seja, tem uma fonte, posso até desenhar aqui, uma fonte equivalente ou idêntica de V1 volts, que tem esse potencial. E do outro lado também, uma fonte equivalente de V2 volts, que fornece o mesmo potencial aqui entre VC e VD. Tá? Bom, além do mesmo potencial, eu vou assumir que a corrente que flui aqui, nesse ramo, e aqui, né, voltando pela fonte, ou seja, a corrente que flui por essa fonte é a mesma que flui por essa fonte. E por essa fonte a gente definiu uma corrente de malha I1. Então, por essa fonte aqui, ou pela malha desta fonte, que aqui eu tenho uma malha que eu vou chamar de malha 1, tem que fluir uma corrente de malha I1, ok? E essa corrente de malha I1 aqui, se eu estou dizendo que eu quero assumir aqui que existe uma equivalência para esta fonte, né? O que essa fonte está vendo de circuito à direita dela, conectado nos nós A e B. Então, essa corrente de malha I1 aqui tem que ser numericamente igual a essa corrente de malha I1 para este circuito. Tá? A mesma coisa do outro lado. A corrente que passa pela fonte V2 é I3. Então, eu tenho que ter uma corrente que circula por aqui, nesse nó, para cá, e que circula pela fonte, que é equivalente, que é numericamente igual. Né? Então, é uma corrente I3, certo? Se eu quero que exista uma equivalência, né, entre esse circuito aqui em estrela, que eu desenhei, com outros resistores quaisquer, e esse circuito aqui em delta. Eu quero que exista uma equivalência entre os nós A, B, C e D. Tá? De forma que, se eu desenhar, por exemplo, simplesmente uma caixa preta aqui, né, que eu não sei o que tem aqui dentro, e eu tiver somente exposto aqui os nós A, B, C e D, né? Então aqui eu tenho uma corrente, sai uma corrente I3, entra uma corrente I3 por aqui, e a gente tem um potencial aqui que é dado por VCD. Do outro lado, entra uma corrente I1, sai uma corrente I1, e existe um potencial VAB. Né? E o que tem nessa caixa aqui, né? Pode ser, eu estou assumindo que pode ser tanto uma configuração de resistores R1, R2 e R3 conectados dessa forma, em Y, ou pode ser uma conexão de resistores conectados em delta com valores RA, RB e RC. Tá? E assumindo que possa existir uma combinação possível, uma relação entre esses valores de resistores que possibilite que isso aqui se comporte de maneira equivalente, né? Tanto de uma conexão ou outra. Então, se eu escrever as equações agora dessas duas malhas, certo? Vamos chamar uma malha M1 linha aqui, né? Que não é o mesmo circuito, e uma M3 linha, ok? Mas que a corrente de malha tem que ser numericamente igual nos dois casos. Então, se eu escrever uma equação para malha M1 linha, ok? Na ligação aqui em estrela, então eu vou ter R1 mais R3 vezes I1 mais menos R3, que a corrente I3 é no sentido oposto, menos R3 vezes a corrente I3. Isso aqui tem que ser igual a tensão, a mesma tensão entre os nós A e B, né? Tem que ser
igual a AB, VAB, ok? E para a outra, a malha M3', aqui, então também eu vou escrever a equação ali, então ela é percorrida a gente tem apenas o resistor R3, então menos R3 que é percorrido pela corrente I1, mais a corrente I3 percorre tanto o resistor 2 quanto o resistor 3, vezes I3. Isso aqui vai ser igual a menos a tensão entre os nós, que eu chamei de C e D. Okay? E essas duas equações aqui, continuando a nossa sequência, a gente chamou lá... Opa, por que eu escrevi equação 4 aqui? Porque é para ser equação 3, né? Seguindo a sequência, é equação 1, 2 e 3 do primeiro circuito. E a equação 4 e 5 do segundo circuito.